Está começando mais uma vez pela TV Novo Tempo o seu programa Evidências. E você sabe, sempre na busca dos fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Também procuramos conhecer os fatos que dão contexto às passagens bíblicas, como se pudéssemos voltar no tempo e aprender mais sobre elas. Hoje vamos continuar a nossa trajetória contando a curiosa história do dinheiro. Temos muitas moedas para mostrar para você que são diretamente ligadas a passagens bíblicas que as mencionam. Então não sai daí, porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas antes de entrar no assunto de hoje, eu quero dar um presente para você e sua família. É o Guia de Estudos da Bíblia Evidências, que foi preparado com muito carinho para você pela produção do programa Evidências. Esse curso é inteiramente grátis, você pode pedi-lo pelo site biblia.com.br ou pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121, ou ainda, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no canto do seu vídeo e fazer a solicitação. Você só vai precisar preencher um pequeno cadastro e em poucos dias o guia chegará em sua casa completamente de graça. Muito bem, pessoal, vamos continuar o nosso assunto hoje sobre a história do dinheiro, essa curiosa história do dinheiro. Em primeiro lugar, vamos recapitular que nós já vimos até aqui. Eu falei com vocês que a moeda não existia nos tempos mais longínquos, na época de Abraão, que ela foi inventada séculos depois, que no começo as pessoas faziam a transação comercial a partir de pedaços de prata ou de bronze, e agora nós podemos então acompanhar um pouquinho mais a evolução dessa história do dinheiro, da invenção da moeda e a sua relação com vários episódios descritos na Bíblia. Na verdade, pode até ser um pouco estranho falar que a Bíblia menciona tantas vezes o dinheiro, mas pode ter certeza, ele nos ajuda a compreender muitas passagens. Aliás, antes de entrar no assunto, eu não posso deixar de repetir que as moedas que você verá aqui nesse programa são parte da coleção notória Dr. Milton Soldani Afonso, um colecionador de moedas de antiguidades que doou a sua coleção para o Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP, o MAB. Esse museu hoje tem mais de 2.000 peças arqueológicas relacionadas à arqueologia bíblica e você pode visitar o museu no campus de Engenheiro Coelho. Aliás, você será muito bem-vindo quando for ali visitar o museu. E essas moedas, é claro, fazem parte dessa coleção permanente que estão em exibição hoje lá para você poder conhecer. Muito bem. Agradecimentos feitos, reconhecimentos também estendidos, vamos agora entrar no assunto de hoje propriamente dito. Eu também havia mencionado no programa anterior que pelo fato das moedas serem pequenas e raras, eu não poderia trazer uma por uma aqui e ficar mostrando na câmera para você. Então, para facilitar o visual, a didática dessas antiguidades, eu resolvi tirar fotografias delas e colocar aqui no telão. Mas vai ficar mais fácil a gente interagir, ver como era a moeda, o desenho que estava ali, qual o significado dele e como ele nos ajuda a conhecer melhor o texto bíblico, tá bem? E mesmo correndo o risco de ser repetitivo, eu gostaria de enfatizar mais uma vez que as moedas como nós conhecemos foram inventadas muito tempo depois da época dos patriarcas, isto lá na Lídia, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas às vezes insistem em acreditar que José foi vendido por 20 moedas de prata, mas não foi assim. Depois que as moedas foram inventadas, ainda mesmo assim, passou-se um tempo até a forma atual, porque no início havia formas um tanto exóticas, tanto das moedas, depois que foram inventadas, como antes delas, formas que eram usadas nas transações comerciais praticadas por toda a humanidade ao longo dos séculos. Ok? Bom, e também no final do programa anterior, do nosso último programa,
eu havia dito para vocês uma coisa muito interessante que eu gostaria de mencionar aqui, a respeito do famoso ciclo do templo. Você se lembra? Eu não mostrei o ciclo do templo, mas eu fiz menção para ele. Só para você lembrar, lá nós vimos que os judeus consideravam a moeda de prata, aquela feita em Tiro, a mais consagrada para ser apresentada no templo. Então você vai ver agora no seu vídeo como era esta moeda. Os judeus consideravam esta moeda mais apropriada para ser usada no templo porque ela tinha uma concentração maior de prata do que as demais moedas. Ela, portanto, seria considerada a mais pura daquela época. Essa moeda que você acabou de ver era cunhada na cidade de Tiro, um importante centro portuário da antiguidade. Vou mostrar para você aqui no mapa. A cidade de Tiro ficava ao norte. Aqui embaixo você tem Judeia, Samaria e Galileia, que constituem o território dos judeus. Lá em cima você tem a província da Síria e ao canto, já ali na situação litorânea, você tem a Fenícia. E no ponto da Fenícia, a cidade de Tiro. A cidade de Tiro, como eu falei, era muito importante naquela época. Ela pertencia aos fenícios e era um centro portuário. Mas hoje, aquela região pertence ao território do Líbano. O Líbano, que é um país que não tem mais relações diplomáticas com Israel. Agora, o curioso, como eu também mencionei no programa anterior, é que os judeus recomendavam usar no templo apenas essas moedas, porque elas eram mais puras. Porém, eles temiam as moedas propriamente romanas por causa da imagem pagã que elas traziam, muitas vezes de uma divindade no verso e do imperador romano no outro lado. Só que a moeda de Tiro, como você viu, ela também tem a imagem de uma águia e tem a imagem de um rei. Mas eles faziam vistas grossas, digamos assim, a essas imagens do ciclo de Tiro. Porque, afinal de contas, imagem por imagem, ela também trazia a imagem de um monarca. Nesse caso, a Malcart, Heracles, que era justamente um misto entre o rei local e uma divindade pagã. Heracles, para que você saiba, é o mesmo Hércules, filho de Zeus, da mitologia grega. E eles também acabavam se esquecendo, ou fingindo esquecer, que no tempo mais antigo, na época do Antigo Testamento, a cidade de Tiro, que agora produzia essas moedas, teria sido um inimigo poderoso dos judeus, um inimigo que se uniu aos babilônios, caçoou da derrota de Judá para o rei Nabucodonosor, caçoou da destruição de Jerusalém e trouxe até um grande dissabor para o coração dos judeus. Aliás, tal atitude dos moradores da cidade de Tiro no Antigo Testamento acabou rendendo para a cidade uma maldição profética que se cumpriu no ano 587 a.C. Essa maldição foi inclusive proferida pelo profeta Ezequiel. Eu vou ler para você aqui na Bíblia. Num 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos. Abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro, e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus. E ela servirá de despojo para as nações. Ezequiel 26, versos 1 a 5. Palavras duras e fortes, não é mesmo? E o profeta ainda volta a repetir o seguinte no verso 14, preste atenção. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Ezequiel 26, 14. Penha descalvada. O que significa essa expressão tão estranha? Penha é pedra e descalvada quer dizer lisa, careca, ou seja, seria uma pedra lisa, assim como o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, por exemplo. E a outra expressão, enxugadouro de redes, é uma referência aos pescadores que após um dia de intensa atividade no mar,
colocam as suas redes abertas na própria praia ou numa pedra lisa em cima dos rochedos ali, para que as redes pudessem secar ao sol, evitando assim que elas fossem guardadas molhadas e terminassem apodrecendo. Muitas vezes o pescador aproveita esses momentos em que está secando as redes para verificar algum estrago na própria rede e consertar pequenos danos. E é exatamente esta a cena que o profeta faz com referência ao que haveria de acontecer no futuro de Tiro. Agora, originalmente, eu falei com vocês, Tiro era uma cidade portuária, aliás, uma cidade muito importante para os fenícios. Mas, por ter cooperado com Nabucodonosor, principalmente na investida dos babilônios contra os judeus, e ainda pelo fato dos cidadãos de Tiro terem debochado de Israel, debochado da destruição de Jerusalém, de acordo com o profeta Ezequiel, aquela cidade seria, veja a profecia, destruída, ok? Suas pedras seriam lançadas no meio do mar, eu li isso no texto, e ela se tornaria uma pedra lisa e um enxugadouro de redes, que agora você sabe o que é um enxugadouro de redes. Agora, incrível, foi exatamente isso que aconteceu na história, você sabia? A profecia se cumpriu ao ponto. Eu vou mostrar para você o que aconteceu. Nabucodonosor, apesar de ter sido aliado de Tiro no começo da sua conquista, ele se voltou posteriormente contra aquela própria cidade de Tiro que o acolheu. E mais tarde, séculos depois de Nabucodonosor, Alexandre o Grande também invadiu a cidade, destruindo por completo o que havia sobrado, e ainda construiu no meio do mar um istmo ou um aterro que foi ampliado, sabe com o quê? Com pedras da própria cidade de Tiro, que agora foram arremessadas ao mar para fazer aquele aterro. Literalmente, as pedras da cidade foram, como dizia a profecia, lançadas ao mar. E assim como afirmou o profeta, a cidade de Tiro é até hoje uma vila de pescadores libaneses que, ironia das ironias, secam as suas redes sobre as pedras da antiga cidade, exatamente conforme o oráculo da profecia. Agora, você há de convir comigo que é estranho que uma cidade pagã, inimiga dos judeus e visitada pela ira divina, acabasse se tornando, nos tempos de Cristo, o único símbolo monetário aceito dentro do Templo de Jerusalém. Isso é, no mínimo, muito estranho, para não usar outra palavra aqui. Aliás, é mais estranho ainda, pessoal, se lembrarmos que o próprio livro de Ezequiel, no capítulo 26, onde há esse oráculo, o mesmo profeta, Ezequiel, que denunciou a perversidade de Tiro, usa a linguagem do seu rei como símbolo do próprio Satanás, ou seja, o rei de Tiro seria uma simbologia do diabo, Satanás, caindo do céu. Agora, ironia das ironias, o ciclo da cidade de Tiro é que era usado no templo. Mas muitos judeus talvez considerassem aquilo um elemento estranho, muito estranho, que não somente parecia uma tolerância, mas um endosso feito pela cúpula religiosa da cidade de Jerusalém a algo pagão usado dentro do Templo de Jerusalém por motivos talvez monetários, políticos, econômicos. E mais, eles levavam tão a sério o uso dessa moeda que, em 19 a.C., o governo de Roma decidiu reduzir a pureza das moedas de prata de Tiro. Aí sabe o que aconteceu? Essa é uma outra história que eu tenho que contar em pé para você. Os judeus, mesmo sem ter licença na época romana de cunhar suas próprias moedas, eu digo naquela época ali após a morte de Herodes o Grande, eles não podiam cunhar moedas por um tempo. Apenas na Galileia podia ter uma moeda ou outra, mas ali em Jerusalém não. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma solicitação ao imperador para dar-lhes o direito deles mesmos, em Jerusalém, cunharem o ciclo de Tiro para continuar usando no templo. Os romanos acabaram aceitando o pedido. Aí os judeus começaram a cunhar o ciclo de Tiro, dessa vez não mais na Fenícia, mas sim em Jerusalém. Aí esse novo ciclo de Tiro começou a ser
cunhado e começou a circular pela cidade de Jerusalém. Mas eu quero mostrar para você uma comparação interessante. Vamos ver mais uma vez o círculo de Tiro agora aqui no telão. Você vê que aqui você tem, como eu falei, a foto do rei de Tiro e atrás a águia, símbolo até de Roma. E você percebe que atrás da águia tem duas letras, parece um K e um P, mas na verdade é o Kappa e o Rho, duas letras gregas. Essas letras que você vê no canto superior da moeda significam, juntamente com a águia, é claro, significa que elas foram cunhadas por judeus em Jerusalém. Agora, preste atenção no que foi acontecendo com o tempo. Os próprios judeus perceberam que trazer aquela imagem, cunhá-la ali em Jerusalém, poderia comprometer a religiosidade deles, porque estava trazendo a imagem, lembra a questão da imagem do rei, a imagem da águia? Então o que eles fizeram? Eles começaram a cunhar uma nova série de moedas, mas com uma característica curiosa. Sabe qual? Você vai percebendo que claramente, à medida que novas moedas vão sendo cunhadas em Jerusalém, os judeus começam a perder todo o capricho que eles tinham nas primeiras moedas. Preste atenção mais uma vez aqui no telão, a moeda que eu mostrei para vocês cunhada em Jerusalém, de uma das primeiras edições. Agora vamos ver uma outra moeda igual cunhada em Jerusalém de uma edição posterior. Coloca aqui. Olha lá. O que você percebe muito claro aqui? Tanto o rosto do rei como a própria águia já estão completamente deformados. Não foi um erro dessa moeda em série. Isso foi feito de propósito. Vou pedir para colocar mais uma vez para vocês verem em casa. É difícil discernir que exista uma águia cunhada ali. Esta foi uma maneira judaica de resolver o problema da infração que aparentemente se tinha contra o mandamento de Deus de não farás para ti imagem de escultura. Então você pode ver como a imagem do rei, de um lado, e principalmente a imagem da águia foram completamente distorcidas nessa nova versão da moeda. Tudo para, de alguma forma, ficarem bem com a sua consciência religiosa. Esta, seguramente, era uma maneira de driblar, vamos dizer assim, a consciência quanto ao dilema religioso de terem elegido o shekel de Tiro como sendo o shekel do templo. Um shekel, uma moeda, um peso, com símbolos pagãos, cujo rei, como eu falei, foi no passado um símbolo do próprio Satanás na profecia de Ezequiel. Agora, imagine o ritual do templo. Vamos nos transportar mentalmente ao passado e imaginar como aquilo acontecia. Todos os dias, em Jerusalém, um judeu ou vários judeus chegavam ali para oferecer o seu sacrifício e eles entregavam esse sacrifício ao sacerdote. Ele queria ter a certeza de entregar sempre um animal perfeito. Então, para que tudo ocorresse conforme o protocolo, ele deveria comprar numa das lojas autorizadas pelos sacerdotes do templo o animal que ele haveria de entregar para o sacrifício. É aí que entravam os cambistas, ou aqueles que trocavam dinheiro, os mercadores. Porque, como eu falei também no programa anterior, apenas o shekel de Tiro, ou a prata, a moeda de Tiro, poderia ser usada para comprar animais para o sacrifício ou para dar oferta nos cofres do templo. Você não podia usar outra moeda. Então, o exercício era o seguinte: você era um adorador judeu, chegava até Jerusalém com a sua moeda, você tinha que trocar essa moeda, podia ser um asse, um estáter, um denário, não importa, você tinha que trocar pelo shekel do templo. Aí sim, com as moedas do templo, você podia realizar a sua oferta. Ah, e lembra de uma coisa que eu também disse: o preço da oferta que você tinha que dar, ou melhor, do tributo do templo, era meio ciclo de prata por pessoa. Aí começava a especulação dos cambistas, que colocavam o câmbio do dinheiro ao seu bel prazer, muitas vezes enganando o povo em benefício de si mesmos e dos sacerdotes, que também recebiam o seu percentual, a sua propina, por simplesmente fingirem que ignoravam os procedimentos errôneos do comércio no templo.
O Talmud, que é um tratado judeu que merece ser conhecido, diz que havia, além de toda a roubalheira, uma taxa fixa de 12% sobre cada troca que era feita em espécie do imposto cambial do templo. Era como aquelas taxas que nós temos hoje quando vamos, por exemplo, trocar real por dólar ou por euro ou qualquer outra moeda internacional. Agora imagine como é que esse pessoal não lucrava. Com Jerusalém apinhada de peregrinos durante as festas religiosas, especialmente a da Páscoa. Dá para você ter uma ideia de quanto dinheiro os cambistas, os vendedores do templo e os próprios sacerdotes recebiam fazendo negociatas, digamos assim, em nome de Deus? Não precisa ir muito longe para entender neste contexto a ira de Cristo em expulsar os vendilhões do templo. Eu imagino a voz irada de Jesus com um embargo na garganta, gritando ou falando: minha casa é uma casa de oração, mas vocês acabaram transformando-a num covil de ladrões. E foi chicote para todo lado, embora o que realmente expulsou os vendilhões ali não foram chibatadas, mas sim o poder divino de Jesus que resplandecia naquele momento. Depois você pode ler essa história no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 15 em diante. Compensa você conhecer esse episódio. Mas a história do shekel de Tiro, ou shekel do templo, não para por aqui. Se você se lembra, no episódio em que Judas traz Jesus, de acordo com o Evangelho, ele ganhou um dinheiro para trair Jesus. Você se lembra? Pois bem, de acordo com Mateus, capítulo 26, versos 14 e 15, foi assim que tudo aconteceu. Eu vou ler para você. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Ora, que moeda foi essa dada a Judas? Justamente o shekel do templo, ou o ciclo do templo, o dinheiro sagrado que era usado na casa de Deus. E o escrúpulo religioso, tanto de Judas quanto dos sacerdotes, foi tamanho que ele, depois, tomado de remorso, não de arrependimento verdadeiro, tentou devolver as moedas aos sacerdotes que recusaram recebê-las. Ele então as atirou novamente no ar, elas caíram ali no chão do santuário e ele saiu para enforcar-se. Os sacerdotes, no seu legalismo religioso, que estava muito longe de um caráter honesto, resolveram dessa vez usar essas moedas para comprar um cemitério, porque essas moedas não eram mais dignas de serem retornadas aos cofres do templo. Irônico, não é mesmo? Muito irônico. E assim, os judeus continuaram cunhando o ciclo do templo, todos em Jerusalém, é claro, até o ano 66 depois de Cristo, quando então iniciou-se uma revolta judaica contra os romanos, que durou 4 anos e culminou com a destruição do templo no ano 70 da nossa era. Vários líderes revolucionários começaram então a aparecer, infundindo ao povo uma revolta contra Roma, conclamando a guerra civil, e muitos foram tratados pelos cidadãos como se fossem realmente líderes messiânicos, isto mesmo. Muitos daqueles líderes rebeldes se portavam como o prometido Messias, que ia libertar os judeus dos romanos. Eles até aproveitaram aquela fábrica de moedas que havia na cidade de Jerusalém para começarem a fundir ou a cunhar o seu próprio dinheiro, a sua própria moeda. Um exemplo que a gente poderia dar seria o prutá, ou uma moeda de bronze cunhada pelo revolucionário judeu João de Giscala. Eu vou mostrar essa moeda para vocês. Ela está aqui na tela. É uma moeda pequena, de bronze. Ela tem um vaso como se fosse uma ânfora com 2 alças. E aqui, embora esteja bem apagado nesse exemplar que nós temos no museu, você tinha uma frase ou outra frase. Em algumas moedas estava escrito em hebraico Shanat Shtain, que significa ano 2, ou Shanat Shalosh, ano 3, que significa ano 2, o ano 3. Eles diziam o ano 2 da redenção de Jerusalém, ou o ano 3 da redenção de Jerusalém,
porque eram os anos em que João de Giscala estava se apropriando como o rei da cidade de Jerusalém, porque nesses 4 anos de guerra judaica, eles conseguiram expulsar os romanos da cidade, dominaram a administração da cidade dentro dos muros, e aí cunharam as moedas, você entendeu? Agora, depois, no ano 70, vem o exército romano e cerca a cidade de Jerusalém. Aí o resto da história você sabe. O templo foi destruído e a própria cidade também. Essas datas, só para lembrar, começaram no ano 66 da nossa era, quando então teve início a Revolução dos Judeus. Aliás, nessa época, as moedas eram cunhadas de uma maneira a protestar contra Roma. Ah, e curioso, geralmente as moedas do 3º ano da redenção de Israel diferenciavam-se pelo tamanho da ânfora, que tinha às vezes uma tampa distorcida ou decorada. Agora, o reverso dessa moeda ainda é mais interessante. Eu vou colocar aqui no telão e você vai ver. Preste atenção. Ela traz no reverso um cacho de uva. E esse cacho de uva é circundado por um slogan, que aqui também está bem apagado, onde você lê Herut Zion. Herut Zion significa da liberdade de Sião. Lembra que eu falei que era ano 1 da redenção ou liberdade de Sião? Eles achavam realmente que estariam sendo libertados dos romanos, o que não é verdade. A ânfora do outro lado da moeda talvez seria para guardar o produto da uva, o vinho, que estava aqui desse lado. Então, como vocês sabem, existem algumas variações, algumas arqueológicas, e todas elas levam os especialistas a tomarem também interpretações diferentes. Alguns acreditam que, com o passar do tempo, essas moedas podem ter sido cunhadas de maneira diferente em lugares, quem sabe até fora de Jerusalém, e não apenas em Jerusalém, o que deu ao povo a ideia de que o movimento rebelde estava realmente ganhando força. Talvez os rebelados não tinham aprendido a lição de Jesus quando também apresentou uma moeda romana e disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo será acrescentado a vocês. Se ouvissem isso, talvez não teriam tido um fim tão dramático para a sua cidade e o seu templo. Esse foi o assunto do programa Evidências hoje. Eu espero que você tenha gostado dele. Na semana que vem, nós vamos continuar essa temática, falando ainda sobre a curiosa história do dinheiro e a sua relação com a Bíblia Sagrada. Mas o nosso tempo está acabando e o programa de hoje vai ficando por aqui, tá bom? Mas não esqueça do nosso encontro semanal aqui na TV Novo Tempo, que é o canal da Esperança, o canal do Evidências. Um abraço e até lá!